Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao treinamento de hoje. Meu nome é Edilane Lima, sou gestora de RH e vamos abordar o tema sobre comunicação efetiva, escuta ativa e escuta passiva. E como podemos tornar um ouvinte mais eficaz? A prática da comunicação é crucial para o sucesso de qualquer organização. Nas empresas, a comunicação efetiva pode levar a melhor produtividade, redução de erros, maior engajamento de funcionários e uma cultura de inovação mais forte. Por outro lado, uma comunicação ineficiente pode levar ao mal-entendido, retrabalho e um ambiente de trabalho insatisfatório. E vocês sabem o que é uma comunicação efetiva? A comunicação efetiva é a capacidade de se comunicar de forma clara, coerente e consistente. É a garantia de que a mensagem seja compreendida pelo destinatário de forma de como foi pretendida, e assim evitarmos ruídos, conflitos e mal-entendidos. E por que as habilidades auditivas são importantes? Sempre que nos comunicamos com alguém e desejamos que a comunicação seja bem pretendida, eu vou colocar aqui para vocês que existe uma prática de atividade que é bem comum entre as pessoas. Que essa prática é para afirmar que a comunicação foi certamente recebida pelo receptor, né? E consiste em perguntar ao receptor se ele realmente entendeu a mensagem. E solicitar mesmo que ele repita o que você falou, do tipo: você entendeu o que eu falei? Você pode repetir o que eu acabei de falar? E isso é de super importância, né? Para que a comunicação seja transmitida de forma clara, coerente e consistente. E é aí que entra a escuta eficaz. E o que é escuta eficaz? Escuta eficaz é saber ouvir. E saber ouvir é o componente essencial da comunicação. Quando nós não ouvimos atentamente o que o outro quer dizer, aí que vem a falha de comunicação, afeta a produtividade e as relações de trabalho. Então, saber ouvir é muito importante no processo de comunicação, onde envolve a troca de informações e quando o receptor não entende o que o transmissor quer passar ou tem interrupções, interferências entre transmissão e recepção, nós chamamos de ruído. E quais são as competências de uma escuta eficaz? Um bom ouvinte deve ser capaz de entender as informações transmitidas, pode identificar as ideias principais e os detalhes de apoio. Um ouvinte eficaz também deve ser capaz de analisar as informações e tirar as conclusões. É aí que entra a escuta ativa e a escuta passiva. Então, o que vem a ser a escuta ativa? É a maneira de estimular as mudanças comportamentais dos indivíduos. Porque quando as pessoas sentem que são ouvidas, tendem a mudar a forma de pensar, sentir e agir em relação a si próprio, em relação às outras pessoas. Sentem mais valorizados, se tornam mais flexíveis e mais abertos aos outros, além de se tornarem menos defensivas e autoritárias. E o que a escuta ativa requer? Ela requer atenção total, ou seja, focar no interlocutor, focar e compreender a mensagem que ele está transmitindo, compreender as informações que o interlocutor está compartilhando conosco. E a escuta ativa, ela consiste em não julgar as informações que ouve, ter percepção do tom de voz, das palavras usadas, as pausas, as construções verbais e a fluidez do discurso. Observar a linguagem corporal e não verbal. Né? E quais são essas linguagens? É a expressão facial, a postura, o olhar, os gestos, movimentação das mãos, pernas, pés e até mesmo a respiração. Ela consiste em compreender o conteúdo e sentimento colocando no lugar do outro, ou seja, ter empatia, responder os sentimentos expressos, aceitar as expressões e os sentimentos, tanto positivos quanto negativos. Então, pessoal, resumindo, se você demonstrar que realmente tem interesse de ouvir a outra pessoa, ou mesmo de ver uma pessoa se esforçar para te ouvir, a comunicação com certeza será eficaz. E o que é a escuta passiva? É quando o ouvinte que está participando em silêncio não dá nenhuma resposta ao interlocutor. É a forma de comunicação unilateral, em que há pouco ou nenhuma troca entre o ouvinte e o falante. E o que a escuta passiva pode nos causar? A comunicação está presente na família, nos amigos, no trabalho, nos estudos e em qualquer ambiente que precisamos realizar qualquer atividade que seja de interação entre as pessoas. E se houver ausência de comunicação, estamos a cometer falhas.
Isso sendo realizado de forma repetitiva, torna-se habitual. E é justamente isso que não podemos deixar de acontecer. O ideal é que, no nosso dia a dia, passamos a transformar e trabalhar a prática de comunicação, seja para comunicar os atrasos, as ausências, desistências, desencontros, novidades, soluções, porque a falta de comunicação traz desconforto para as pessoas envolvidas, porque demanda esforço e tempo. E para a pessoa envolvida no processo, ela pode transmitir falta de comprometimento e falta de envolvimento. Vou citar aqui para vocês alguns exemplos diários, né, de pessoas reclamando. Como: fulano não mandou e-mail, fulano não me disse nada sobre isso, eu não sabia que era para eu fazer. Então é importante que as pessoas procurem observar quando essas frases surgem, para então saber onde houve a falha na comunicação. E assim você pode chegar a alguns pontos que eu vou citar agora. Falta de atenção no que está fazendo, não quis envolver a pessoa e depois pede desculpa dizendo que esqueceu, falta de planejamento das atividades diárias, acha que todos já sabem o que se passa e é desnecessário comunicar, não tem o hábito da leitura e escrita sem corrigir e se comunicar corretamente. Então, todos os itens citados contribuem muito para a ausência ou falha na comunicação. E comunicar de forma errada também é ruim, porque geralmente as pessoas com dificuldade para se comunicar são aquelas pessoas que se sentem inseguras com relação a alguns outros pontos que eu também vou citar aqui. A pessoa pode não dominar ou conhecer o assunto que está sendo falado, tem vergonha de falar, de se expor, de ser julgado pelos demais, gosta de escrever e falar, mas não faz de forma pausada e que tenha um encadeamento lógico entre os assuntos, apenas solta as palavras. Tem dificuldade de expressar e prefere só se comunicar quando é solicitado. Esses são somente alguns pontos, mas sei que existem muitos outros que vocês conhecem e devem estar lembrando agora neste momento. Então, pessoal, baseado nesse conteúdo de treinamento que vimos até agora, é correto afirmar que as informações trocadas sempre serão falhas quando não são interpretadas de forma correta e pode nos gerar mais transtornos do que soluções. Isso acontece conosco o tempo todo, sabe por quê? Porque nós temos pressa em resolver os assuntos, o que nos faz pular várias etapas na comunicação. Nos falta paciência para compartilharmos os assuntos com os nossos receptores. Escrevemos e falamos de forma corriqueira, excluindo fatos importantes, causando erros e problemas. Então, gastamos mais tempo consertando nossos erros do que melhorando a nossa comunicação. Por isso é importante escrever e falarmos de forma esclarecida, para que o receptor entenda o assunto descrito e assim haverá entendimento entre as partes e ficará muito mais fácil resolver o assunto. Quando necessário, pense como você quer que a pessoa receba o assunto. E se forem para vários receptores, leve a informação de forma clara, com detalhes e objetivos. E assim você evitará um retrabalho. É importante que não se esqueça que por mais que usamos ferramenta para nos comunicar, você ainda fala diariamente com seres humanos. Obrigada e lembre-se que a comunicação eficaz deve ser praticada tanto na vida profissional quanto na vida pessoal.